Por um momento, imagine um jovem músico, com a alma vibrando de rock and roll, que largou tudo no Brasil para viver o sonho em Los Angeles. Ele não queria ser um empresário. Ele não queria pensar em lucro, mas sim em arte, palco e paixão. Para ele, o sucesso se media em notas de guitarra e em aplausos. Esse era Caito Maia, o garoto que foi buscar o impossível. Mas o que acontece quando o palco escurece? Quando o sonho se desfaz, o dinheiro desaparece, e a única opção é voltar para casa com o peso da derrota? Ele retornou ao Brasil sem nada além de alguns CDs de música para vender. Foi nesse ponto, no seu maior momento de fracasso, que ele descobriu a chave para o seu sucesso. Essa é a história de um ex-fracassado que provou que o fracasso pode ser a maior oportunidade da sua vida. E é exatamente para você que busca inspiração e quer aprender com as maiores jornadas de superação que este canal existe. Seja parte do nosso movimento. Se inscreva agora e prepare-se para transformar a sua mentalidade e alcançar a vitória. Caito Maia nunca se encaixou na ideia tradicional de empreendedor. Desde muito jovem, sua mente não estava focada em planilhas ou lucros, mas em acordes de guitarra e letras de canções. A sua verdadeira paixão, seu sonho, era a música. Ele vivia e respirava rock and roll. E em seu coração, ele sabia que seu destino era ser uma estrela. Essa convicção o levou a tomar uma decisão ousada, arrumar as malas e se mudar para Los Angeles. Não para estudar administração ou para fazer contatos de negócios, mas para mergulhar no epicentro do rock mundial. Em Los Angeles, ele e sua banda tentaram de tudo para ganhar a vida. Fizeram shows, lutaram por contratos, e para sobreviver, ele começou a vender de tudo um pouco. De camisetas a CDs. Ele era, em sua essência, um artista que fazia bicos. E foi nesse cenário, em meio à agitação da Sunset Strip, que ele se deparou com um acessório que, ironicamente, mudaria todo o seu destino: os óculos de sol. Naquela época, os óculos de sol no Brasil eram caros e sem graça, mas nos Estados Unidos, eram uma extensão da personalidade, uma peça de arte. Aos poucos, Caito começou a comprar modelos para vender aos amigos no Brasil. Era apenas uma forma de ganhar um dinheiro extra, um plano B enquanto seu grande sonho musical não decolava. Mal sabia ele que essa pequena atividade, que parecia apenas um quebra-galho, era a semente de um império que mudaria a sua vida para sempre. A vida em Los Angeles, no entanto, não é feita apenas de palcos e luzes. As contas chegavam, o aluguel vencia. E a dura realidade se impôs sobre o sonho do rock. A banda não decolava como Caito esperava. As portas não se abriam com a facilidade que ele imaginou, e os shows eram poucos. Aquele quebra-galho de vender óculos, que deveria ser temporário, acabou se tornando sua única fonte de renda, mas nem mesmo isso era suficiente. O dinheiro que ele havia levado começou a sumir, as dívidas se acumularam, e a cada mês, a esperança de se tornar um músico famoso murchava um pouco mais. O fracasso não veio em uma queda brusca, mas em uma dor lenta e crescente. A cada dia que passava sem um show ou um contrato de gravação, a desilusão se tornava mais pesada. Aquele cenário de sonhos se transformou em um pesadelo silencioso. E Caito se viu de frente com a dura verdade: ele havia falhado. O sonho que o havia levado tão longe, agora o forçava a voltar para trás. Foi um momento de profunda dor. Ele teve que tomar a difícil decisão de abandonar a vida que havia construído e retornar ao Brasil. A volta não foi uma escolha, mas uma rendição. E ele não voltou com a bagagem de um músico de sucesso, mas com o peso de uma derrota. Chegou com pouco mais do que as roupas do corpo e, como um lembrete do seu fracasso, uma mala cheia de CDs da sua banda, que agora serviam apenas para serem vendidos para pagar as contas. Era o fundo do poço. Ele estava de volta ao ponto de partida, mas com a bagagem emocional de um ex-fracassado. O retorno ao Brasil para Caito não foi uma volta gloriosa para casa, mas um retorno forçado. Em meio à desilusão e ao peso da falha, ele se viu de volta ao ponto de partida, com a incerteza do futuro à sua frente. Sua prioridade imediata não era mais a música, mas apenas pagar as contas. Foi nesse momento de urgência que ele se voltou para a única coisa que lhe restara: a pequena leva de óculos de sol que trouxera para vender. Ele não os via como um negócio, mas como uma forma de conseguir algum dinheiro. Um último respiro financeiro. O sonho estava temporariamente guardado na gaveta, e o foco era apenas sobreviver.
No entanto, o que ele descobriu ao vender esses óculos foi algo que o Rock and Roll jamais havia lhe ensinado. A cada CD que ele tentava vender para os amigos, a pergunta que vinha em seguida era sempre a mesma: onde você comprou esses óculos? Aquele acessório, que para ele era apenas uma distração, era um objeto de desejo para todos ao seu redor. Os óculos coloridos, com designs arrojados e uma atitude que não existia no mercado brasileiro da época, eram o que as pessoas realmente queriam. Ele havia passado anos tentando vender sua música, seu talento, e a resposta que o mercado lhe dava não estava no que ele amava, mas no que ele vendia. Essa simples constatação foi o grande ponto de virada. Ao invés de insistir em um sonho que não se realizava, ele teve a resiliência e a humildade de ouvir o mercado. Aquele fracasso, que o havia deixado sem nada, o forçou a enxergar uma oportunidade que estava à sua frente o tempo todo. A lição era clara: a paixão por uma ideia deve ser combinada com a percepção do que o mundo realmente precisa. Kaito se viu então diante de uma escolha: continuar a ser um músico frustrado ou se reinventar como um empreendedor. E ele escolheu o caminho da reinvenção. A partir desse momento, ele deixou de ser um artista de bicos e se tornou um importador. Mas não um importador qualquer. Ele aplicou toda a sua atitude e paixão pelo rock and roll ao novo negócio. A Chili Bench não nasceu apenas para vender óculos, mas para vender um estilo, uma atitude que refletisse a sua própria jornada e personalidade. Ele decidiu que seus óculos seriam como a música, ousados, com a alma jovem e a energia rebelde. Feitos para aqueles que, como ele, buscavam algo mais. A Chili Bench seria a personificação do seu próprio sonho, mas em uma nova melodia. Com uma pequena quantia de dinheiro, ele alugou o menor espaço que pôde encontrar em um shopping center, um quiosque. A ideia era arriscada. Ninguém havia pensado em vender óculos de sol de forma tão informal, e o modelo era totalmente novo. Mas ele apostou tudo. O quiosque era pequeno, mas a sua ideia era gigante. Ele mesmo atendia, explicava o conceito e vendia seus óculos com a mesma paixão que antes dedicava à sua música. Ele não estava apenas vendendo um produto, estava compartilhando uma visão. E essa visão começou a ressoar com as pessoas. Aquele pequeno quiosque se tornou o laboratório para o seu futuro império. Onde antes havia a dor do fracasso, agora havia a energia da criação. Onde antes havia a incerteza do músico, agora havia a determinação do empreendedor. O seu grande fracasso não foi o fim da linha, mas o exato momento em que ele foi forçado a dar a volta por cima e encontrar o seu verdadeiro talento. Foi a sua maior queda que o catapultou para o sucesso, provando que a resiliência é a ponte entre a derrota e a vitória. A jornada de Kaito Maya estava apenas começando. O pequeno quiosque no shopping center rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. A atitude ousada, a variedade de modelos e a filosofia de mudar a cada semana eram a melodia perfeita para uma nova geração de consumidores. Kaito Maya não estava apenas vendendo óculos, ele estava vendendo a história da sua própria jornada, e as pessoas queriam fazer parte dela. O sucesso foi rápido e avassalador, e em pouco tempo, o que era um plano B virou o seu plano principal. Aquele único quiosque se multiplicou em dezenas, depois centenas de lojas, transformando a Chili Bench na maior rede de óticas do país. O músico quebrado se tornou um empresário de sucesso. O mais fascinante na história de Kaito não é o quão rápido ele cresceu, mas como ele construiu seu império com as lições de seu fracasso. Toda a paixão, a atitude e a ousadia que ele dedicava à música, ele transferiu para o seu negócio. As cores, o design arrojado e o posicionamento de rock and roll da Chili Bench são reflexos diretos de sua vida como artista. Ele não desistiu de sua essência, ele apenas encontrou uma nova forma de expressá-la. A sua história nos mostra que a paixão por uma ideia pode se manifestar de diversas formas, e que o fracasso pode ser o guia para sua verdadeira vocação. Hoje, Kaito Maya é um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil. Ele se tornou uma figura de destaque, um jurado do programa Shark Tank Brasil e uma inspiração para milhares de jovens. Mas a sua autoridade e credibilidade não vem apenas do seu sucesso, vem da sua vulnerabilidade. Vem do fato de que ele não tem medo de falar sobre a sua queda, de mostrar que também errou, que também sangrou e que também teve que recomeçar. O seu triunfo não aconteceu apesar do seu fracasso. Aconteceu por causa dele. Se ele tivesse se tornado uma estrela do rock, a Chili Bench como a conhecemos hoje, provavelmente não existiria. A falência de seu sonho foi o que o forçou a se reinventar.
a ouvir o mercado e a transformar sua paixão em um negócio. Foi a sua maior derrota que o levou à sua maior vitória. Essa é a grande lição que a jornada de Kaito Maia nos deixa. O fracasso não é um ponto final. É uma vírgula na sua história. É o momento em que você tem a chance de se reinventar, de aprender e de encontrar a força que você nem sabia que tinha. É a prova de que a resiliência é a moeda mais valiosa do sucesso. Você não falhou, você apenas está no meio do caminho. Portanto, se você se sente um fracassado, saiba que essa é a sua oportunidade. A sua trajetória está apenas começando. Use esse fracasso como a sua maior motivação. E continue assistindo, continue acompanhando esse canal, pois há muitas outras histórias de superação por vir. Eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo, por isso não perca tempo e já se inscreva nesse canal para não perder. Deixe o like e compartilhe esse vídeo. Até mais.